Então, quando a gente ouve muito as pessoas falando cultura do estupro, cultura da violência contra a mulher, o que nos leva a questionar é exatamente isso. Que cultura é essa? Que eu nunca participei dela, nunca ouvi falar. Nós, quando recebemos este projeto, né, no meu gabinete, a gente recebeu a visita de algumas pessoas que vieram falar sobre eles, né, pedindo para a gente aí análise do projeto. E eu falei que a gente ia olhar isso de forma bem minuciosa, né? Nós encontramos alguns termos, algumas colocações dentro do projeto, que a gente alertou sobre eles, né, vereadora Vivi, vereadora Zelinda. Nós até nos preocupamos com alguns deles, né? Então, eu gostaria que a minha assessoria, né, a Cíntia Antunes, que é minha assessora, ela pegou esse projeto, leu minuciosamente, fez um relatório para nós, né, que eu até distribuí para alguns vereadores, algumas pessoas, um relatório sobre a apresentação desse projeto. E também a minha assessora Cíntia Antunes participou em algumas audiências públicas me representando, né? Como aqui agora tem alguns assessores representando alguns vereadores. Bom, dando início, a gente pode colocar o slide, a gente quer salientar que o projeto de lei, ele cita exatamente o seguinte, que o anexo é parte integrante desta lei. Então, quando a gente vai avaliar esse projeto de lei, nós temos que avaliar o anexo, que é a maior parte do projeto. Então, nós fomos aí estudar muito bem esse anexo para entender o que estava dentro dele. Porque após aprovado esse projeto de lei, tudo aquilo que está no anexo terá que ser aplicado como política pública, da forma como está descrito ali, né? E é exatamente esse questionamento que nós passamos a fazer essa análise. Pode passar o próximo? E ele fala exatamente, né? Por exemplo, um dos eixos de prevenção, promover as mudanças culturais e de comportamento que levem ao respeito e à igualdade de gênero. E aí uma questão que eu quero falar bem sobre essa questão da cultura, porque o que é cultura? Cultura é um conhecimento, um costume que passa de geração para geração. Passa de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, e assim vai. São transmitidos de geração em geração na sociedade. Então, quando a gente ouve muito as pessoas falando cultura do estupro, cultura da violência contra a mulher, o que nos leva a questionar é exatamente isso. Que cultura é essa? Que eu nunca participei dela, nunca ouvi falar. Porque os meus pais, principalmente a minha mãe, que foi quem mais educou, mais presente em casa, né, nunca me passou essa questão de: olha, filho, se a sua mulher falar alguma coisa que você não gostar, você enfia a mão nela. Isso não é uma cultura. Acredito que nenhum de nós aqui ouviu isso de pai, de mãe, de nenhum familiar. Então, da onde vem essa cultura que a gente não enquadra e não enxerga no dia a dia da sociedade? Então, me parece mais uma falácia, um espantalho, né, do que realidade. Então, nós queremos aqui realmente defender a mulher. Nós queremos combater a violência contra a mulher, mas queremos combater a violência contra a mulher dentro da realidade daquilo que acontece na sociedade. E acho que é isso que é importante a gente analisar nesse dia de hoje aqui, né? Então, quando a gente ouve falar de mudança de cultura, que cultura é essa que não existe? Eu nunca vi. Se alguém aqui recebeu essa educação dentro de casa, pode se manifestar, mas não é o meu caso, né? E dando continuidade, nós temos aqui até um dos eixos ali, por exemplo, que muito fala dentro da área da educação, né? Que esse projeto ele trata muito de questões dentro da educação, de o que vai levar esse assunto dentro das salas de aula, e isso traz mais preocupação ainda para nós, né? E aí ele fala, por exemplo, ali, né? Os educadores muitas vezes não possuem, né, uma formação ou suporte necessário para abordar os tópicos de maneira sensível e eficaz, né, dentro da educação. Bom, e aí o que acontece? Quem é que vai, então, trazer esses padrões? Quem vai passar para os professores qual é o modelo que vai ser? Como vai ser abordado dentro da escola? E nós temos essa preocupação, né? Nós aqui, sempre que envolve a questão da educação, nós temos muita preocupação do que vai ser levado para as crianças, de que forma vai ser levado, qual é o viés ideológico que isso vai ser levado para dentro das salas de aula, né? Dando continuidade, nós temos aqui, por exemplo, oferecem conteúdos que promovam a reflexão sobre a violência, além de fomentar a construção ética, cidadania e o Instituto de reduzir a violência de gênero. E ok, isso é importante. Só que o que nos espanta e nos traz estranheza é que quando a gente vai ver ali quais são os atores envolvidos, nós temos Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura, Secretaria de Desenvolvimento, Saúde, Segurança Pública, Desenvolvimento, Coordenadoria,
secretarias de habitação, departamento de comunicação, um monte de defensoria pública, empresa privada, que a gente não sabe quais são, né? Ministério Público, instituições de ensino superior, quais são? Também não sabemos, né? Mas aí que me questiona cadê os pais? Cadê os pais envolvidos no projeto? Como que você fala que você vai falar sobre violência dentro da família e você não envolve os pais para saber de que forma isso vai ser passado para os filhos deles dentro da escola? O que vai estar sendo passado para os seus filhos dentro da escola? Essa é uma preocupação muito grande nossa, né? Porque o que a gente tem que tomar muito cuidado é que dentro da escola, qual vai ser o viés que isso vai ser tratado? Vai começar a falar para as crianças, olha, cuidado, hein, seu pai pode ser um agressor. Olha, você tem que vigiar, hein, porque se o seu pai fizer assim, 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 ele é um agressor. E aí você começa a criar uma animosidade dentro da família. Aquela criança vai começar a olhar para o pai com uma visão de dúvida, de questionamento, né? Então, acho que isso é uma questão muito importante que nos preocupa. Então, podem falar isso dentro da sala de aula? Podemos discutir isso sim, mas vamos discutir todo mundo junto, envolvendo os pais. Toda escola tem um conselho dos pais, né? Cadê isso dentro do projeto? Nós não vimos isso em momento algum, tá? Dando continuidade. E aí nós temos lá, por exemplo, uma das justificativas, promover a conscientização e a educação sobre a violência de gênero, incentivando a desigualdade de gênero, incentivando a igualdade de gênero e a reflexão sobre os padrões culturais patriarcais. Né? E aí vem novamente essa questão da cultura, né? Patriarcais. A gente sabe que isso aqui é uma linha ideológica, uma fala da esquerda, de quebrar os padrões patriarcais. E aí a gente começa a enxergar o viés ideológico dentro do projeto. Tá? E eu falo sempre isso, eu desconheço o padrão patriarcal, porque o que eu vivi na minha vida, dentro da minha família, sempre foi matriarcal. Quem mandava em casa era minha mãe, né? Meu pai ia chegar, pai, posso não ser aonde? Pergunta para sua mãe. Mãe, posso ir? Não. Pai, mãe não deixou, então não vai. Minha avó era a figura forte na família. Né? Então, eu desconheço isso aí, dessas mudanças de padrões patriarcais. Né? Então, já a gente começa a enxergar um viés ideológico dentro do projeto. Pode continuar? Nós temos ali também uma parte, né? Conscientizar a população sobre as formas de prevenção à violência contra as mulheres e incentivar a reflexão sobre os padrões culturais patriarcais. Isso repete-se várias vezes dentro do projeto. Né? Quem vai fazer isso? A Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social. Próximo. Nós temos aqui, aí outras questões, nós estamos falando tecnicamente, tá? Tecnicamente. Ele fala, por exemplo, que nós temos que criar uma delegacia da mulher especializada funcionando 24 horas. Eu sou a favor. Acredito que todos aqui são a favor que a delegacia da mulher funcione 24 horas. 24/7, né? Todos os dias da semana. Só que isso, como que pode estar dentro de um plano municipal se a delegacia é estadual? Como que nós vamos estabelecer regras para um órgão do Estado? Não cabe ao município fazer isso. Eu adoraria que a delegacia fosse 24 horas. Conheço a delegacia de perto, sou amigo da doutora Elisângela, que é cidadã taubatiana, que eu dei um título de cidadão para ela, pelo trabalho que ela faz em defesa das mulheres da cidade de Taubaté. Mas a gente sabe a dificuldade da delegacia, não só da mulher, da Polícia Civil. Se Taubaté, a prefeitura tirar os GCMs que trabalham lá dentro e os estagiários que a prefeitura que paga, fecha a delegacia. E a delegacia da mulher não é diferente disso. Nós temos que cobrar, sim, o governo do Estado. Que o governo do Estado invista mais, principalmente na delegacia da mulher. Né? Mas não cabe ao município estabelecer regras num plano municipal para órgãos que são do Estado. Dando continuidade. E aí, fala, só voltando, por favor, aqui embaixo está exatamente isso. Ó. Quais serão os indicadores de sua efetivação? Decreto ou portaria estadual. Então, como que a gente vai definir dentro de um projeto municipal de algo que depende do Estado? Né? Dando continuidade. Também aqui a mesma coisa, juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Também somos favoráveis a essa questão, mas, mais uma vez, depende do Estado, não depende do município. Não cabe ao município abrir aqui um juizado. Antes fosse, gostaria eu que fosse que nem nos Estados Unidos.
né? Que a justiça também é municipalizada, não é o caso do Brasil, né? Então, são metas para ser atingidas dentro de um plano municipal que depende de outros órgãos, então depende da gente. Então, no meu ponto de vista, isso deveria estar fora do projeto, por mais que a gente seja favorável, né? Bom, a implantação de um centro de referência de atendimento à mulher, né, o CRAM, aqui. A gente entende, analisando todo o projeto, que tudo aquilo que está sendo proposto ali dentro já existem. A Secretaria de Assistência Social já presta todos esses serviços, né? E aqui está aí, do próprio site da Prefeitura, né, os CREAS, quais são os serviços prestados lá dentro. Então, nós já temos aqui, né, o equipamento social oferece serviços especializados e contínuos às famílias e indivíduos, incluindo crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, mulheres, que se encontram em situação de ameaça ou violação dos seus direitos. Então, nós já temos equipamentos no município que já têm os seus projetos, os seus programas, que já atuam na área, já fazem um trabalho. O que eles precisam? O que a gente identificou dentro do projeto? Que eles precisam de mais apoio, que eles precisam de mais ferramentas, né? Para que eles consigam fazer o seu trabalho. Não há necessidade de você criar mais um equipamento público, sendo que a gente já tem um serviço prestado dentro das unidades, né? Será que elas estão tendo equipamento suficiente, apoio suficiente, recurso suficiente? Aí a gente pode discutir, né? O que mais está precisando para a gente poder ampliar esses serviços de assistência. Próximo. Aí nós temos aqui também ação e estratégia, benefícios eventuais, modalidades e vulnerabilidade. A criação e implementação de benefício eventual de modalidade, vulnerabilidade temporária para mulheres em situação de violência, benefício socioassistencial em transferência de renda em caráter emergencial para mulheres em situação de violência. Nós sabemos que grande problema é que muitas vezes as mulheres, por ter dependência financeira, não conseguem sair daquele ciclo de violência. E a gente entende isso importante. Mas o que a gente também precisa entender e tomar o cuidado é que a gente vê muitas falsas denúncias de violência contra a mulher. E se a gente cria um incentivo para que, se a mulher tiver uma denúncia, ela pode receber um benefício, será que a gente não pode estar incentivando essas falsas denúncias para que você possa aderir a um projeto desse? Né? O projeto fala até de assistência em vagas de casas sociais. Oh, peraí, eu estou querendo arrumar uma casa, já estou querendo separar do meu marido, já não gosto mais dele mesmo, vou inventar aqui uma agressão aqui, faço um BO e eu já vou lá, opa, eu tenho uma prioridade aqui para receber uma casa, hein? Eu tenho uma medida protetiva aqui. Então, nós temos que tomar esse cuidado, nós entendemos a necessidade dos projetos, mas quais serão as ferramentas para evitar que isso seja usado de forma indevida, né? Então, existem pessoas que se aproveitam desses projetos importantes, mas nós temos que ter ferramentas e bem avaliadas de como isso tem que ser evitado, né? Dando continuidade, a cereja do bolo, né? Que eu falo aqui. A cereja do bolo qual que é? A criação de um Conselho Municipal de Direitos das Mulheres. Todo projeto, vereadora Vivi, vereadora Zelinda e muitos vereadores aqui sabem o meu posicionamento em relação à criação de conselhos, né? Vereadora Vivi também, né, vereadora Vivi? E aí a gente vê que sempre tem um jabuti que vem ali para a criação de um conselho, né? E eu já falei várias vezes que eu sou radicalmente contra a criação de conselhos, né? E a gente vê que o projeto, ele fala o seguinte, todas as políticas públicas já existem, que a assistente social, a secretaria já faz, que a saúde já faz, que a segurança pública já faz, tudo. Se você ler o projeto, só vai funcionar se tiver o conselho. Está tudo amarrado ao conselho, porque é o conselho que vai coordenar tudo. Então significa que nunca existiu política pública para as mulheres vítimas de violência na cidade de Taubaté? Existe e vai continuar existindo, independente se existe um conselho ou não. Mas são pessoas querendo criar ferramentas políticas para atuação fora do voto eleitoral. Isso, para mim, é o conselho, né? São pessoas que querem usar uma ferramenta de poder, ainda mais deliberativo, porque a criação do conselho é um conselho deliberativo. E, vereadora Vivi, a nossa experiência, cada dia mais aqui, nós estamos tomando o pavor de conselhos deliberativos, né? Que querem usurpar o poder político. Nós vimos aí conselho fazendo moção de repúdio
Até hoje eu sabia que isso aí era uma ferramenta somente dos vereadores, né? Como disse o vereador Bonerges esses dias, só falta eles criar o Conselho de Constituição e Justiça e eliminar nós, vereador. Tá bom? E aí ele fala lá, né? Então, a criação do conselho, pode passar próximo. E aí ele fala aqui exatamente sobre essa questão da criação do conselho aí, né? Que é ele que vai fazer o monitoramento de todas essas políticas públicas. Eu acho que é desnecessário isso. Entendo eu, vou falar dos pontos positivos do projeto também, tá bom? Pode passar próximo. E aí o que nos estranha são algumas faltas de dados, de informações, né? Então, quando ele vai falar da primeira vara, por exemplo, ele pega lá o quantitativo de atendimentos e inquéritos de violência contra a mulher, período de 2022, 23, 24. Inquéritos distribuídos, medidas protetivas distribuídas. Aí vem lá, detalhamento quantitativo e qualitativo acerca dos tipos de violência. Não foi possível extrair dados. Dados acerca da reincidência de agressores. Não tem dados. Dados quantitativos acerca de responsabilizações. Não tem dados. Próximo. Segunda vara, a gente vê a mesma coisa. Não tem dados. Terceira vara. Pode passar a próxima imagem, por favor. Acho que não tinha terceira ali? Não entrou a terceira? Mas é a mesma coisa, né? A terceira vara também não tem dados, né? Então, isso é uma coisa que estranha a gente, porque para você fazer um projeto, você precisa ter os dados. Quais são as reincidências? Nós temos os números de violência, mas quantos ali são reincidências? Porque esses são os fatos mais graves, na minha visão, né? As reincidências. Isso a gente tem que atacar de forma certeira, né? Pode passar a próxima imagem? E aqui ele fala também, isso aqui, aí é uma coisa que mexeu muito, que eu acho que pega no viés muito ideológico aí, né? Tá aqui, ó. Encaminhamento, rede de comunicação direcionada ao público masculino sobre os ciclos de violências contra as mulheres. Divulgação acessível a todos os serviços disponíveis para atendimento de casos de violência contra a mulher. Produção e divulgação de materiais informativos em espaços predominantemente masculinos. Predominantemente masculinos. Como fábricas, sindicatos e ambientes religiosos. Quem que tirou isso? Que um ambiente religioso é predominantemente masculino? Eu acho que é quem não frequenta nenhuma instituição religiosa. Né? Eu acho que a pessoa que fez isso aqui, ou teve essa ideia, não frequenta um ambiente religioso. Porque de predominantemente masculino, não tem. Nós temos aqui pastor aqui, tem uma pastora aqui, né? E aí, eu entendo será que as pessoas estão achando que esses homens, que são possíveis violentadores ou homens agressivos, estão dentro de ambientes religiosos? É isso que eu consigo fazer uma análise crítica desse texto. Será que estão achando que esses homens violentos estão dentro de ambientes religiosos? Né? E aí que sinta uma falta. Eu sinto uma falta muito grande nesse projeto. A gente viu ali que envolve vários órgãos dentro desse projeto para funcionar. A gente viu que não tem os pais e a gente viu que não tem as entidades religiosas do município. Que essas sim podem contribuir muito e devem fazer parte, porque fazem parte da sociedade, para estar dentro desse projeto junto, para que a gente possa ajudar a combater, porque é uma família desestruturada, muitas vezes sem religião, que faz levar a esse desequilíbrio e essas violências. E eu falo de violência familiar, é a violência do homem contra a mulher, da mulher contra o homem, contra os filhos e por aí vai, contra os irmãos, né? Vamos dar continuidade. Aí ele fala aqui de uma questão que eu achei, não sei de onde tiraram isso em Taubaté, né? Delineamento de ações estratégicas. Ele fala o número 5.3, eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e de crianças e mutilação genital feminina. Eu já ouvi falar disso sim, e é gravíssimo, ninguém quer isso aqui, mas já ouvi falar isso na África, aqui em Taubaté, mutilação genital feminina. Casamento forçado, né? Eu acho que isso não faz parte da nossa realidade do município de Taubaté, né? Bom, pontos positivos, tá? Nós temos aqui, né, a criação, né, falar da criação de uma página online
de fácil acesso aos serviços de atendimentos à violência contra as mulheres. Isso é importantíssimo, né? Ter esse canal digital rápido, fácil, para que as mulheres possam entrar lá, né, e entender exatamente sobre isso. Então, são pontos positivos que a gente defende, né? Próximo, nós temos a criação de uma coordenadoria municipal de políticas para as mulheres. A gente é a favor disso. Monte uma coordenadoria de política para as mulheres dentro da secretaria. Aí pode escolher qual secretaria, se vai ser a Secretaria de Assistência Social, qual vai ser a secretaria, ou multissecretarias, assim, uma coordenadoria. Nós somos favoráveis a isso, não tem problema algum. Nós queremos realmente estabelecer políticas públicas que protejam as mulheres da violência, né? Mas também queremos falar de combater a violência dentro da família, tá? Do homem com a mulher, da mulher para o homem, e assim sucessivamente. Pode passar o próximo. E alguns dados que nós vimos lá, né? Nós vimos lá, por exemplo, a violência armada é rara, com 94,7% afirmando que não sofreram agressões ou ameaças com arma de fogo, né? Para a superação da violência, 0,38% sugerem ampliação dos projetos como o botão do pânico no celular da vítima, que é um projeto que já existe aqui, né, na Secretaria de Segurança Pública. A gente pode ampliar isso, melhorar e por aí vai, né? Nós temos ali também, por exemplo, 30%, né, destacam que a importância do auxílio de moradia temporário é importante para que elas possam sair de dentro da casa, do local de violência, né? E 26% acesso prioritário ao mercado de trabalho, para que elas não sejam mais dependentes financeiramente, né? Além disso, 64% acreditam que os trabalhos socioeducativos com agressores podem ajudar a reduzir a violência contra a mulher. A gente precisa, sim, e é aí que eu falo que entra as instituições religiosas, que podem ajudar muito nessas questões, né? E aí fala, a maioria, 79% sabe quais são as medidas protetivas, 87% conhece os canais de denúncia, como a Delegacia da Mulher e o Disque 180, né? A independência financeira é vista como um fator crucial para superar a violência doméstica por 88% das entrevistadas. Nós estamos falando de mulheres vítimas, que estão falando isso aqui, a opinião delas, né? 92% acreditam que a escolarização é fundamental para a emancipação das mulheres, né? E aí a gente viu muito falando da parte da educação, falando de falar dentro da escola, mas e cadê um projeto para que essas mulheres possam estudar? Eu não vi no projeto, né? Se precisarem de ajuda, 79% solicitam o serviço da GCM ou da Polícia Militar, 56% o setor de assistência social e 23% projetos e entidades sociais. Pode passar. Quantas atividades de interesse, né? 76% gostariam de participar de defesa pessoal. 76% das mulheres querem defesa pessoal. E aí, quando envolve a Secretaria de Esportes, que a gente está no projeto, é só palestra. Palestra disso, palestra daquilo, palestra... as mulheres estão pedindo luta. Me ensine MMA, judô, karatê, sei lá, qualquer coisa. É isso que as mulheres estão pedindo para se defender. Elas não querendo palestra, não, mais palestra. Palestra faz assistência social, né? Mas se querem envolver a Secretaria de Esportes, envolva nisso, porque é o que elas estão pedindo, né? E oficinas de pequenos reparos domésticos e saúde íntima, né? E eles falam, por fim, 34% relatam que as vítimas precisam repetir várias vezes a história do ato de violência aos serviços de atendimento. E isso é importantíssimo. A mulher, cada lugar que ela vai, ela tem que repetir tudo o que aconteceu com ela, né? Ela vai na delegacia, ela repete. Ela vai falar com o advogado dela, tem que repetir. Ela vai na assistência social, tem que repetir. Ela vai no psicólogo, tem que repetir, né? E aí o que eles falam é o quê? Você precisa de um sistema onde ela faz a primeiro relato e aquilo fica disponível para todos os demais atendimentos, né? Quando o psicólogo for ver, ela já vai ler todo o caso e vai saber tudo que ela relatou. Ela não precisa repetir novamente. Quando ela for falar com a assistência social, mesma coisa, a assistência social vai lá, pega, né? Vê lá tudo que ela já relatou e já sabe como agir dali para frente, para não ter que ficar repetindo novamente tudo de novo. São projetos importantes, né? Questões importantes que tem que ser colocado dentro disso aí, tá bom? Próximo. Bom, agora vem algumas distorções de dados que estão dentro do projeto. E isso leva para a gente
quais são os dados verdadeiros? Onde estão os números de verdade? Ele fala, por exemplo, para a gente, que qual o tipo de violência? 84% é violência psicológica. Né? Obrigado. A violência psicológica significa que não teve agressão física. Né? Então, o que dá para a gente entender é que a agressão física é pequena. Mas quando a gente vai olhar outros números, uma outra tabela que vem do atendimento da Delegacia da Mulher, se a gente pegar aqui 2023, nós tivemos lesão corporal 666, calúnia e difamação 356, ameaças 814, violência sexual 423, danos 5, tentativa de homicídio 1, feminicídio 1. Né? Se a gente pegar todos esses casos, nós temos um total de 2.266 casos de violência. Só que o que a gente pode entender aqui que são casos de violência psicológica, daquilo dali? A gente pode pegar que calúnia e difamação é uma violência psicológica, podemos entender isso, né? Que ameaça é uma violência psicológica e que dano também é uma violência psicológica. Vamos supor que dono, sei lá, o cara chegou e quebrou o carro dela, quebrou o celular dela, né? Foi um dano que causou e isso também podemos considerar uma ameaça, né? Só para não fechar esse quadro aqui, a gente faz as perguntas, quantas reincidências tem? Esses dados não trazem para a gente. Quais são os números de reincidências de violência, né? E qual a quantidade de denúncias eram falsas? A gente não acha esses dados. Quantas dessas denúncias foram falsas, né? Mas pode passar a próxima página. Aí a gente viu lá que daqueles... pode voltar só um minutinho, volta um pouquinho. A gente viu aqui que desses 2.266 crimes, né, praticados contra a mulher, não dá os 84%. Se a gente pegar aquele número ali, dá 64%. Então, peraí, é 84 ou 60? Qual que é o número real de violência psicológica, né? Pode passar para o próximo. Nós temos lá, então, ó, né? Na outra tabela que ele mostra a violência física, moral, psicológica, patrimonial e sexual. Total, 1.669. Violência psicológica, 769. 46%. Aí já numa outra tabela já é 46%. Mas vamos entender que violência moral e violência psicológica, vamos juntar os dois com violência psicológica? Vamos considerar os dois dados? Nós temos 1.071 casos de violência psicológica, dá 64%. Então, numa tabela é 46, na outra é 64, na outra é 84. Então, parece que os dados, um não conversa com o outro. E aí a gente não sabe realmente qual é a situação de violência na cidade. A violência psicológica, a violência física, qual que é maior? Qual o número real? Para que a gente possa enfrentar esse número real. Porque se o número maior for de violências físicas, nós precisamos ter uma medida muito mais urgente para proteger essas mulheres. Só que se eu não tenho o número real, eu não consigo me basear numa política pública assertiva para combater isso aí.